Fala galera, Flamengo é finalista da Copa do Brasil pela 10ª vez na história. Isso aconteceu agora há pouco com o empate contra o Corinthians, 0-0 lá em Itaquera. Já que o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0, acabou levando essa classificação para a final. Agora, o Bruno Henrique, eu vou te contar, hein? O Bruno Henrique joga demais. Ídolo da torcida do Flamengo, raçudo, muita entrega, veste a camisa de fato. Mas o Bruno Henrique às vezes tem cada uma que não dá para acreditar e hoje foi o exemplo mais uma vez disso. Uma expulsão completamente imprudente, uma expulsão imatura, quase coloca tudo a perder. Tinha curiosidade de como o Flamengo ia se portar nessa partida, já que perdeu para o Fluminense no último jogo, o Corinthians vinha de uma goleada, como estaria o psicológico dos dois times. E com 27 minutos do primeiro tempo, o Bruno Henrique, numa jogada infantil, dá uma solada numa jogada de meio de campo. Claro que ele não teve a intenção de atingir o Mateuzinho, mas mesmo sem intenção, é imprudência e merecido o cartão vermelho. Não sei nem porque ele ficou tanto tempo no campo reclamando. Não dá para entender. Agora vai desfalcar o Flamengo no primeiro jogo da final, né, contra o Atlético Mineiro. Com a expulsão do Bruno Henrique, o Filipe Luís acabou mexendo, sacrificou o Gabigol. Foi o quarto jogo em que a gente teve Bruno Henrique e Gabigol juntos novamente. Também queria ver se eles estariam mais entrosados, né? De 2019 parece que eles tocavam a bola sem nem olhar um para o outro. E agora, juntos, parece que nunca jogaram lado a lado, porque são muitos passes bestas, passes pequenos, curtos, que eles erram, né? Então falta um pouco de confiança. Mas com a expulsão do Bruno Henrique, o Gabigol sendo sacrificado, e aí pensei, o Filipe Luís vai fechar o time com 27 minutos de jogo. Vai chamar o Corinthians para cima. O Flamengo perdeu velocidade com a substituição do Gabigol, com a expulsão do Bruno Henrique, perdeu essa referência lá no ataque que o Flamengo tinha. O time acabou recuando muito cedo. O Corinthians teve o domínio do jogo, passou a ter muito mais posse de bola, apesar de algumas falhas técnicas do seu atacante, do Yuri Alberto. O Corinthians acabou não marcando o gol, mas o Corinthians teve mais chances do que o Flamengo. O Corinthians teve 14 finalizações, sendo 6 delas no gol. O Flamengo não teve nenhuma finalização no gol. Teve finalizações, mas não no gol. Isso mostra muito como é que foi o jogo. No segundo tempo, o Corinthians, claro, foi para cima, pressionou, oscilou também em alguns momentos, muita pressão e depois acabava recuando. O Flamengo muito forte no meio de campo, o meio campo do Flamengo resistente, sem dar espaços. Acho que o Flamengo foi muito bem na marcação hoje. Esse é um ponto forte. O Flamengo não errou em marcação. O Flamengo não deu brechas para o Corinthians. Teve uma mentalidade muito forte durante o jogo todo. O time esteve concentrado durante o jogo inteiro. A gente não viu nenhuma falha acontecer. O Rossi foi muito bem nas vezes que foi exigido. Mostrou reflexo, soube poupar o tempo, economizar o tempo quando foi exigido dele também. Então acho que o Flamengo consegue trazer um pouco de paz para dentro de casa depois dessa classificação à final, uma classificação difícil contra o Corinthians, na casa do Corinthians, pressão da torcida, o time vindo numa semana mais animadora, inclusive, do que o Flamengo. Então valeu. Filipe Luís ganha um pouco de moral também, um pouco de gás. E agora vamos ver como é que ele vai trabalhar para essa final que acontece em novembro, nos dias 3 e 10, contra o Atlético Mineiro. O sorteio dos mandos de campo ainda vão acontecer, deve acontecer quinta-feira agora dessa semana, mas foi uma boa resposta. O Filipe Luís foi bem hoje taticamente, soube ler bem o jogo, fazer mudanças importantes também, mudanças corretas durante a partida, sacou o Alexandro, que já tinha cartão amarelo, colocou o Ayrton Lucas, que protege até mais do que o Alexandro, é um lateral que fica mais atrás, apesar de ter falhado bastante o Ayrton Lucas em alguns jogos recentes,
mas o Filipe Luís também tem crédito no que ele montou, na proposta dele para o jogo e com essa classificação à final. Dia 3 e 10, as duas decisões então da Copa do Brasil, e a gente vai ver o que acontece. Valeu!